Olá, seja mais uma vez muito bem-vindo à nossa 48ª aula aqui do curso de Cálculo 1. E o nosso objetivo nessa aula é mostrar para vocês como é que é possível utilizar o conceito de integral no cálculo de áreas entre curvas. Vamos considerar então uma região S, definida entre duas curvas y igual a f e y igual a g, e entre as retas verticais x igual a a e x igual a b. Aqui nós vamos considerar f e g funções contínuas com f maior ou igual a g para todo x no intervalo fechado AB. Então essa é a nossa região S, essa região em azul. Nós estamos interessados em calcular a área dessa região. Tá? Então o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui o nosso intervalo AB, particionarmos o nosso intervalo AB em n subintervalos. Em cada subintervalo eu vou escolher ali um valor x e estrela, tá? E vou considerar esse retângulo que aqui está, ok? E a ideia é aproximar a área de S pela soma das áreas dos retângulos correspondentes, tá? Então veja, qual será a área desse retângulo aqui? Ela vai ser dada, por ΔX, tá? Que vai ser o comprimento de cada subintervalo, vezes f de x estrela menos g de x estrela. F de x estrela menos g de x estrela vai me dar aqui a altura do meu retângulo. Tá? Então, o comprimento da base vai ser ΔX e a altura vai ser f de x estrela menos g de x estrela. Observe o seguinte, que quando a g é negativa aqui, ó, menos g de x estrela é positivo. Então, eu estou computando esse tamanho aqui, que é menos g de x estrela, mais esse tamanho aqui, que é o f de x estrela. Tá? No caso onde a g é positiva, f de x estrela menos g de x estrela vai me dar esse comprimento aqui. Ó, ok? Então, que também me dá, nesse caso, a altura aí do meu retângulo. E aí nós vamos somar, então, as áreas desses retângulos. E à medida que eu vou subdividindo cada vez mais, a minha aproximação vai ficando cada vez melhor. Então, a ideia é essa. Nós considerarmos essa soma, que aqui está, que é a soma de rima. E essa aproximação se torna cada vez melhor à medida que o n tende a infinito. Mas nós sabemos que se nós considerarmos o limite dessa soma quando n vai para infinito, isso aqui é exatamente a integral de a até b da função f menos g dx. Então está aqui, ó, a área que nós estamos buscando vai ser dada pela integral de a até b de f de x menos g de x dx. Ok? Bom, vamos ver então aqui um exemplo. Encontre a área da região delimitada acima por y igual a e elevado a x, está aqui, abaixo por y igual a x, pela esquerda pela reta x igual a 0 e pela direita pela reta x igual a 1. Essa região aqui em azul. Então, do que nós vimos agora há pouco, basta calcularmos a integral com x variando de 0 até 1 de e elevado a x menos x, ok? Então, a área vai ser dada pela integral de 0 até 1 de e elevado a x menos x dx. Calculando essa integral, a integral de e elevado a x é a própria e elevado a x, integral de x é x² sobre 2, então que vai ficar exponencial de x menos meio de x², avaliado aqui de 0 até 1. Avaliando isso aqui em 1, vai dar e menos meio, está aqui, menos, agora avaliando isso aqui em 0, isso aqui vai dar 0 e aqui dá e elevado a 0, que é 1. Então, o resultado vai ser e menos 1,5. Ok? Então, e menos 1,5 é a área dessa região aqui em azul. Bom, mais um exemplo. Encontre a área da região entre as parábolas, y igual a x² e y igual a 2x menos x². Aqui já está o gráfico de y igual a x² e y igual a 2x menos x². Nós devemos encontrar aqui os pontos de interseção para saber qual é a nossa região aqui em azul delimitada
né, por essas duas curvas, ok? Para isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos igualar, né, as duas equações para achar os pontos de interseção das curvas. Então, eu vou fazer x² igual a 2x menos x². Né? Tá aqui, ó. E aí, né, daqui nós tiramos que 2x² menos 2x igual a zero, né, que significa que 2x vezes x menos 1 é zero. E então o x deve ser 0 ou 1. Tá? Para x igual a zero, o y vale zero. Para x igual a 1, o y vale 1. Eu posso substituir em cada uma das equações que o resultado vai ser o mesmo. 0 ao quadrado dá zero, então aqui o y é zero. Se eu substituir nessa aqui também, 2 vezes 0 menos 0 ao quadrado é zero. Então, para x igual a zero, o y igual a zero nas duas, porque nós estamos calculando o ponto de interseção. E a mesma coisa se o x for 1. Aqui vai dar 1 ao quadrado, que é 1. E se eu substituir x igual a 1 aqui, né, o y é 2 vezes 1, que é 2, menos 1 ao quadrado, 2 menos 1, 1. Tá, ok? Então, eu posso escolher qualquer uma das duas, né, para substituir o valor de x e achar o y correspondente. Ok, então os pontos de interseção são 0, 0 e 1 e 1. Tá aqui, ó, 0, 0 e 1 e 1. E a região que nós queremos é essa aqui, ó, né, que é delimitada por esta curva aqui e esta curva aqui. Então, eu tenho aqui, né, que o x vai variar de 0 até 1, né? E eu preciso calcular a integral, então, de 0 até 1, né, da função que está acima aqui, que é 2x menos x², menos a função que está abaixo aqui, que é x². Então, vai ficar 2x menos x² menos x², né, que vai dar 2x menos 2x², né, com x variando aqui de 0 até 1. Calculando essa integral, né, integral de x aqui é x² sobre 2, integral de x² é x ao cubo sobre 3, isso aqui é avaliado de 0 até 1, isso aqui avaliado em 0 vai dar 0, né, e avaliado em 1 vai dar meio menos 1/3 aqui dentro do parênteses. Tudo isso multiplicado por 2, né, isso vai dar 1/3. Então, 1/3 é o valor correspondente a essa área aqui. Agora, vamos supor que nós queremos encontrar, né, a área entre as curvas y igual a f e y igual a g, mas nós não temos f maior ou igual que g em todo o intervalo. É o caso dessa figura que está aqui, olha. Nesse caso, né, nesse primeiro subintervalo, a f é maior ou igual a g. No segundo subintervalo, a g é maior ou igual que f. E no terceiro subintervalo, a f volta a ser maior ou igual que g. Então, o que acontece aqui é que nós temos que dividir a nossa análise, né? No primeiro subintervalo, eu vou calcular, né, a área da região S1, que vai ser dada pela integral de f menos a integral de g. No segundo subintervalo aqui, né, eu vou calcular a área da região S2, e essa área vai ser dada pela integral de g menos a integral de f. Já no terceiro subintervalo, né, para calcular a área da região S3, eu tenho que calcular a integral de f menos g. Bom, como nós sabemos que módulo de f menos g, né, é igual a f menos g, sempre que a f for maior ou igual que g, e módulo de f menos g, né, é menos f menos g, que é g menos f, quando a g for maior ou igual que f, nós podemos representar a área total numa única expressão, que é a integral de a até b do módulo de f menos g dx, né? Lembrando que mesmo com essa expressão aqui, né, eu vou ter que subdividir a minha análise em cada subintervalo, né? Porque onde a f for maior ou igual que g, módulo de f menos g vai ser f menos g. E aonde a g for maior ou igual que f, módulo de f menos g vai ser igual a g menos f. Vamos ver um exemplo. Encontre a área da região limitada pelas curvas y igual a seno x, y igual a cosseno x, x igual a 0 e x igual a π sobre 2. Né? Então, nós temos aqui essas curvas, ó, y igual a seno, y igual a cosseno, x igual a 0, x igual a π sobre 2. Nós vemos que, nesse caso, a nossa área é a união dessas duas áreas aqui, né? A área em cinza e a área em azul, ok? Para saber aqui o valor de interseção, né, dessas duas curvas, né, é só nós observarmos que o cosseno coincide com o seno, né, somente para x igual a π sobre 4, que é onde o cosseno vai dar raiz de 2 sobre 2
e o seno vai dar raiz de 2 sobre 2. Então aqui, olha, né, nesse valor aqui de x, né, o y correspondente nas duas curvas será o mesmo. Então nós vemos o seguinte, que antes de π sobre 4, o cosseno é maior ou igual ao seno. E depois de π sobre 4, aqui, né, entre π sobre 4 e π sobre 2, o seno é maior ou igual que o cosseno. Então, nós temos que dividir a nossa análise, né, com x variando de 0 a π sobre 4, depois de π sobre 4 até π sobre 2. Então, a área que nós estamos buscando vai ser a integral de 0 até π sobre 2 do módulo do cosseno menos o seno dx. Tá? E aí, nós vamos dividir, né, a nossa análise em 0 a π sobre 4 e π sobre 4 até π sobre 2. Como em 0 a π sobre 4 o cosseno é maior ou igual que o seno, módulo do cosseno menos seno é o próprio cosseno menos seno. Né? Como entre π sobre 4 e π sobre 2 o cosseno é menor ou igual que o seno, módulo do cosseno menos o seno vai ser menos o cosseno menos o seno, que é seno menos cosseno. Está aqui. Bom, calculando essa integral aqui, né, integral do cosseno é seno, integral do seno aqui é menos o cosseno, com esse menos vai dar mais, aqui tem um errinho de digitação, aqui é mais, tá? Corrijam aí. Então aqui vai dar seno mais cosseno, avaliado de 0 até π sobre 4. E aqui, na integral do seno é menos cosseno, integral do cosseno é seno, então aqui vai dar menos cosseno menos seno, avaliado de π sobre 4 até π sobre 2. Então, avaliando seno mais cosseno em π sobre 4, vai ficar raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, né, menos o seno mais cosseno avaliado em 0. Seno avaliado em 0 dá 0, cosseno avaliado em 0 dá 1, então vai ficar menos 0, menos 1 aqui, tá? Ok, aqui avaliando em π sobre 2 e subtraindo desse cara aqui avaliado em π sobre 4, nós vamos ter esses valores aqui, né? E como resultado final, nós vamos ficar com o que então, né? Aqui nós temos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, né? Que é raiz de 2. Aqui nós temos raiz de 2 sobre 2 mais raiz de 2 sobre 2, que é raiz de 2. Então vai dar 2 raiz de 2. E aqui menos 1 vai dar menos 2. Ok. Um outro caso interessante, né, é o caso onde nós devemos considerar x como uma função de y e não y como função de x. Nesse caso, né, a nossa região S, aqui em azul, ela é delimitada superiormente pela reta y igual a d, inferiormente pela reta y igual a c, e pela esquerda ela é delimitada, né, pela função x igual a g de y e pela direita pela função x igual a f de y. Nesse caso, o raciocínio é o mesmo, só que nós vamos integrar em y. Né? Nós vamos calcular aqui a integral de c até d, né? De f de y menos g de y dy. Né? Então, o procedimento é extremamente análogo, mas aqui, ao invés de considerarmos y como função de x, nós vamos considerar x como função de y. Vamos ver aqui um exemplo, né? Encontre a área limitada pela reta y igual a x menos 1 e pela parábola y² igual a 2x mais 6. Então, nesse caso, nós vamos isolar o x em termos do y. Né? Nós vamos fazer x igual a y mais 1, e aqui, isolando o x em termos de y, nós vamos ficar com x igual a metade de y² menos 3. Colocando aqui o gráfico dessas duas curvas, né? X igual a y mais 1, está aqui, né? E da outra curva, que é metade de y² menos 3. Se nós igualarmos aí as duas equações, né, nós vamos ter y mais 1 igual a metade de y² menos 3. E nós vamos encontrar os dois valores de y correspondentes aí, seriam y igual a 4, y igual a menos 2. Né? E para esses dois valores de y, nós vamos encontrar x igual a 5 e x igual a menos 1. E aí nós temos os dois pontos de interseção e a nossa região é essa que está aqui em azul. Né? Então, nesse caso, nós vamos calcular a integral, né, com y, né, variando aí de menos 2 até 4, né, de y mais 1 menos, né, metade de y² menos 3 dy. Então, a nossa área vai ser dada pela integral de menos 2 até 4 de y mais 1 menos a metade de y² menos 3 dy.
né? Fazendo essa continha aqui, nós vamos chegar nesse polinômio de grau 2, integrando esse polinômio de grau 2 e avaliando de menos 2 até 4, nós temos aí 18, que é o valor dessa área, tá? Vale ressaltar, fica como exercício, né, que é possível encontrar essa área integrando com relação a x ao invés de y, mas o cálculo vai ficar muito mais complicado aí. Tá ok, pessoal? Então, nessa aula era isso que eu tinha para vocês. Nós vimos aí como é possível calcular área entre curvas via integral. Um grande abraço a todos e a gente se vê na próxima aula.